Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Pitaco do Mercado. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que está a nossa semana de trade aqui dentro do Projetos 10%. Uma semana que começou ali um pouquinho mais negativa na segunda-feira, o mercado ficou totalmente travado, né? Eu vou mostrar aqui no gráfico para vocês. Mas ontem o mercado começou a andar e hoje também o mercado andou e foi um pouco aí melhor, né? Então isso melhorou bastante o nosso resultado durante essa semana. Nós estamos operando também ações aqui dentro do mercado brasileiro. As ações estamos indo ali mais ou menos, mas índice dólar a gente conseguiu encaixar bem o setup aí nesse segundo semestre e estamos indo bem, né? Então eu vou mostrar para vocês como que está a semana de operações dentro do índice, dentro do dólar, como é que está essa semana dentro do mercado. Na questão de notícias, na segunda-feira a gente estava sem notícia nenhuma, então não tinha notícia econômica, não tinha, né, nenhuma indicador, não tinha nada saindo na segunda-feira. E aí na segunda-feira o mercado estava aguardando para saber se o Donald Trump iria ou não estender as tarifas ali para a China em mais 90 dias. E acabou que no final do pregão ele estendeu a tarifa por mais 90 dias. Na terça-feira, nós tivemos mais notícia. Então, na terça-feira foi o dia de conhecer a inflação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E os dois índices de inflação, eles vieram ali de uma maneira que incentivou o mercado a pedir um corte de taxa de juros, né? Então, nos Estados Unidos, a inflação, ela veio ali abaixo, né, do que estava sendo esperado do mercado. Então, isso animou muito o mercado americano, ele deu uma disparada e ontem fechou em regiões de nova máxima, tanto o S&P quanto o Nasdaq. O Dow Jones não, ele ficou para trás. E a nossa bolsa brasileira, ela também conseguiu uma movimentação positiva, porque a notícia do CPI americano contribuiu e a inflação anual no Brasil, ela ficou abaixo ali dos seus 5,30, né? Então isso mostrou que o Banco Central aqui brasileiro, ele pode também vir com um corte de juros mais cedo do que o esperado, tá? Tanto que o miolo da curva do DI acabou caindo no mercado. Mas hoje a situação já mudou de patamar, porque primeiro que a gente tinha hoje a reunião com a Haddad junto com o secretário do Tesouro americano e ela foi cancelada por parte do secretário do Tesouro americano. Ninguém sabe o motivo desse cancelamento, se é só por uma questão de agenda ou se tem alguma questão política ali envolvida. A gente sabe que nesse momento está tendo aí um estresse político por trás dessas tarifas aqui para o Brasil. E a Bolsa aqui hoje estava esperando o discurso do Lula, que ia acontecer às 11 e acabou começando mais de meio-dia, falando ali sobre quais seriam as medidas tomadas para tentar salvar as empresas de exportação diante dessas tarifas. E nas medidas tomadas a gente viu o seguinte, né? Então ele colocou ali redução de impostos para essas empresas, né? Incentivo de crédito, gasto, mas são medidas que no final das contas, tá? É, alguém vai ter que pagar o preço. E quem vai pagar o preço é a economia brasileira. Então, o nosso índice Bovespa ele começou a cair, está caindo na faixa de 0,8 nesse momento, e o dólar ele está estável dentro do mercado. Ele até chegou a subir no primeiro momento, mas ele não subiu muito, porque o dólar ele ainda tem o favorecimento do carry trade da diferença de taxa de juros Brasil e Estados Unidos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos gráficos junto com vocês. Deixa eu compartilhar a tela, tá? Então vamos dar um share screen aqui para a gente ver como é que está o nosso mercado e também o mercado aqui, né, de índice dólar. Vamos ver como é que tá. Então, pessoal, então, ó, vamos lá, tá? Trago então aqui em minha tela, né? Vamos começar pelo dólar, depois a gente pula para o índice, tá? Então vamos começar pelo dólar. O dólar no dia de hoje foi bom, a gente conseguiu um fechamento positivo ali dentro do dólar, mas ele tá bem difícil de operar, tá? Então não tá tão fácil de operar dentro do dólar. Vocês podem ver que o volume do dólar, ele caiu drasticamente. E até um candle a candle, você vê muitos gaps entre os candles do dólar, né? Então, o que que esses gaps eles sugerem, né? Eles sugerem o quê? Que a gente está com uma volatilidade não, liquidez baixa, tá? Então, toda vez que você vê gap entre os candles, ó, isso significa que a liquidez está baixa,
tá? Então é que nem você pegar um gráfico de uma ação que tem baixa liquidez dentro do mercado. Ela vai ter esse cenário de ter muitos gaps entre os candles. E o dólar tá desse jeito, tá? No dia de hoje, a gente viu aqui algumas operações dentro do dólar que a gente até entrou dentro desse movimento. Então, vou começar aqui pegando desde o início aqui do dia, só para vocês verificarem como é que foi essa situação, ó. O mercado abriu fazendo um gap de baixa. Então, a média móvel de 200 apontando para baixo e a 20 também estava apontando para baixo. Aí ele deu uma disparada para o lado positivo. Essa disparada não foi nada demais dentro do dólar. E logo ele voltou para baixo. Então aqui eu já estava vendo a possibilidade de fazer uma entrada na ponta vendedora. Só que lembra das regrinhas que eu sempre passo para vocês, né? Então se eu tenho um impulso negativo, o que eu espero pelo impulso negativo? A barra fazendo, né, máximas e mínimas menores que os candles. Vamos colocar ela na cor vermelha aqui para ficar melhor, ó. Então eu espero os candles produzindo máxima e mínima menor, tá? Então as sombras. E quando ele faz a correção, eu espero que pelo menos tenha duas barras para também produzir a máxima e mínima maior, para depois colocar a venda a partir da ruptura da mínima, né? Então eu uso essa regrinha de máxima e mínima de cada candle. Se você observar esse movimento dentro do dólar aqui, tá? A gente vai ver que ele não conseguiu produzir a máxima maior, ó. A máxima aqui era igual à máxima do anterior e também igual à máxima do candle posterior. As três máximas aqui eram iguais. O fundo sim era maior. Esse fundo desse candle era maior que o candle 14 e o do 16 maior que o 15. Mas os topos eram iguais. Então, nessa movimentação, a gente viu muito bem ilustrado esse padrão, pensando, pô, aqui vai dar uma venda dentro do dólar, né? E a gente até se coçou ali, porque a gente ficou com vontade de operar esse movimento, só que ele não tinha cumprido a máxima e mínima. O alinhamento das médias, eles estavam totalmente ok. E se você olhar, quando ela rompeu, ela foi até 200%. Então ela fez uma queda super interessante aqui dentro, tá? Só que não tinha combinado aqui o start dessa operação. Então, como estava fora o start, eu passei esse trade e não fiz essa operação dentro do mercado, tá? Então, esse foi o primeiro contexto que a gente viu no dólar. E aí a gente ficou esperando ele fazer mais uma combinação. E ele chegou a fazer aqui, ó. Aqui ele estava fazendo uma combinação de máxima e mínima maior que o candle anterior e ele estava aqui provocando esse movimento para baixo, tá? Só que aqui a gente entrou na regrinha do horário, né? Então eu tenho respeitado bastante essa questão do horário. Deu 9h50, não entro em nenhuma operação e espero a abertura do à vista, porque o à vista tende a vir e tende a mudar a situação do mercado. E foi exatamente o que aconteceu aqui, né? Então se você observar, o mercado à vista veio, abriu e ele deu uma puxada para cima. Nessa puxada para cima, eu até tentei observar para ver se tinha uma volta em V, mas eu não consegui localizar uma volta em V aqui dentro do dólar, tá? E aí o dólar chegou aqui querendo fazer esse pivô de alta aqui nessa movimentação. Só que esse pivô ele estava extremamente grande e ele não era um pivô do gráfico de 2 minutos. Ele era um pivô do gráfico de 5. No 2, ele tinha feito fechamento abaixo da 9 e aí eu estava esperando aqui o novo pullback, que ele chegou a fazer, inclusive, esse novo pullback para ativar um trade para cima. Só que aqui ele não rompeu, então não deu entrada. Eu cheguei a colocar ordem, inclusive, aqui, tá? Depois, o mercado voltou para baixo, fez um pullback halt na média móvel de 20, impulso, correção com máxima e mínima, marquei essa mínima dentro do gráfico e fiz a entrada aqui desse padrão de venda, ó. Então aqui foi um padrão vendedor dentro dele. Então, observando ele, pensei, bom, aqui vai dar a venda. E ela deu a venda, chegou ali próximo do primeiro alvo, tomei o parcial e coloquei o trailing stop no 0 a 0. E ela acabou tirando no trailing stop do 0 a 0. O mercado não estava muito legal. O mercado, nesse momento, faltava ali, né? Já faltava não, né? Estava marcado o discurso do Lula às 11 horas. Então, como estava marcado o discurso do Lula, o mercado ele ficou meio ressabiado aqui, então não teve grande movimentação, todo mundo esperando o Lula começar a falar.
E tava aí. E aí a gente ficou esperando ele começar a falar. Até que ele começou. E quando começou, né, ele rompeu aqui esse breakout. Então todo esse movimento dentro do dólar aqui, a gente pode classificar ele como um breakout dentro do mercado, que é aquele padrão que ele fica numa lateralização alternando pela média móvel de 20. Até que ele fez o rompimento, né? Então ele rompeu esse padrão aqui de impulso, fez a correção, máxima e mínima menor que o candle anterior, e aqui máximas e mínimas maiores, e ativou aqui um pivô de alta. Ele fez um pivôzinho de alta durante o discurso que estava tendo aí no Planalto. E aí a gente colocou esse movimento como um pivô, fiz a entrada, ela deu uma socada até o primeiro alvo, voltou, eu falei, putz, eu vou sair fora porque o dólar não está indo muito bem no dia de hoje. E de fato não está. Tá? Então, se você for ver o dólar, ele não está andando muito. Ó, vamos até marcar aqui, ó. Eu estou gravando esse vídeo agora 2h28 e o dólar tem um pivô de baixa. Que em condições normais dentro do mercado, eu poderia estar operando esse pivô de baixa aqui dentro do dólar, ó. Ele está fazendo um pivô de baixo, teria como alvo lá para baixo. Vamos ver até o final dessa gravação o que vai acontecer dentro do dólar, tá? Mas ele não está muito bom para operar ultimamente, né? Se você for ver no parâmetro geral do movimento do mercado, o que ele está fazendo aqui é um grande range. Esse é o que o dólar está fazendo aqui no geral, tá? Então ele não está muito atrativo ultimamente. No dia de ontem, tá? Antes da gente ir para o dia de ontem, vamos dar uma olhada nos 5 minutos também dentro do dólar e vamos ver como é que ele ficou na questão dos 5 minutos. Aqui se teve algum trade, né? Para os 5 minutos. Lembrando que eu sempre vou procurando os pivôs, né? Então, ó, abertura, alternância na média de 20, possível pivô de alta, mas sem máxima e mínima. Aqui não teve. Aqui deixa eu ver aqui se ele chegou a romper. Não rompeu, aqui seria um pivô. Ó, o primeiro pivô do dia, claramente é esse aqui, tá? Que eu acabei de marcar com vocês ali. Vamos ver o que que vai acontecer do dólar. Mas esse seria o primeiro pivô do dia de hoje pelos 5 minutos. Ou seja, você tá vendo que o dólar tá bem difícil mesmo, tá? A gente tá passando por um período bem complicado dentro do dólar. O pessoal não tá querendo muito fazer operação dentro do dólar ultimamente, né? No dia de ontem, o dólar foi um pouquinho mais fácil de operar, né? Então, no dia de ontem, o dólar aqui, ó, de abril, logo de manhã, e o dólar já fez um impulso para baixo, né? Então, ele fez esse impulso para baixo, fez a correção, a gente já estava de olho para uma possível venda a partir desse rompimento, né? Então, marquei aqui o fundo do 4, pensei, ó, se perder ali, ele vai fazer uma venda. Só que no meio do caminho, ele fez o rompimento aqui desse topo do candle 6. Isso seria uma característica de volta em V. Mas por que que a gente não fez a entrada da volta em V? Porque eu não tinha violência para caracterizar ela, né? Então, lembra que volta em V eu tenho que ter um padrão de característica violenta dentro do mercado. E aqui, se a gente for observar, ó, eu não tinha violência o suficiente para fazer uma volta em V, nem uma situação de topo ali para colocar uma volta em V. Então a gente não fez nada, até que o dólar deu essa pancada para baixo. Aí eu fiquei de olho aqui para ver se aqui ele fazia máxima e mínima, né? Então fiquei de olho. Só que aqui, se vocês forem observar, ó, a mínima de cada candle ela era igual. O topo ficou maior do candle 18, mas a mínima era igual. E depois aqui o topo era igual e a mínima maior. Então ele não teve aquela concordância de máxima e mínima. Se tivesse uma concordância de máxima e mínima, eu poderia sair vendendo o dólar aqui nessa movimentação e seria um trade bem bacana, inclusive, tá? Seria um trade que iria dar um bom sucesso dentro do mercado, mas ele não tinha máximo e mínimo, eu respeitei o setup. Depois ele chegou a fazer aqui um power breakout, né? Então você observa aqui, ó, ele está fazendo um power na 9. Só que o horário do rompimento foi 9h58. Então eu estou respeitando a regra de horário, não operar depois das 9h50, aguardar a abertura do mercado à vista. E eu não operei esse movimento, tá? Então foi bom também não ter operado, porque esse movimento não iria dar certo. Até que aqui eu vi uma simetria dentro do mercado. Então a simetria foi queda dentro desse movimento, pullback, pivô de baixa, volta dessa movimentação,
pullback, pivô que estava sendo construído para cima. Então eu vi aqui como uma classificação de um ombro, cabeça a ombro, aquele movimento que é deixado conhecido como OCOI dentro do mercado, o famoso ombro, cabeça a ombro dentro do mercado. Classifiquei também como uma volta em V, marquei esse topo aqui e no rompimento desse topo eu fiz a entrada aqui, ó, tá? Então desse trade para cima. E aí nesse rompimento fiz a projeção aqui do dólar para cima, ele bateu 5 pontos, tomei a parcial, tomei outra parcial no segundo alvo, estava com outra parcial no terceiro, mas ele cutucou a 9, aí eu preferi sair desse trade. Então esse foi o trade, classifiquei como uma volta em V, tá? E aqui, se você for observar esse mesmo ponto de operação, pelo gráfico de 5 minutos, ele também caracterizou por uma volta em V. Então nós tivemos uma combinação dupla, o que me deu mais confiança para entrar, porque ele deu a queda aqui abrupta pelos 5 minutos e ele fez o padrão, ó, máxima maior que o candle anterior, mínima maior, máxima desse candle menor, mínima menor, candle vermelho, né? Então candle de cor contrária. Esse candle grande anula 2 candles para trás, ou seja, tem força dentro do mercado, pullback, volta em V, Mark Crisp, a média de 20 estava aqui em cima, ou seja, eu tenho um espaço do ponto de entrada até o retorno para a média de 20, né? À medida que a média vai caindo, eu tenho que encurtar caso ela não consiga ser rompida, e mais um cenário que também me passou confiança para fazer essa operação, que foi a VWAP, né? Então a gente acompanha também a VWAP como média, não só a média móvel de 20, e se vocês observarem aqui, o mesmo ponto de entrada, a VWAP estava aqui em cima, ou seja, eu tinha espaço para fazer a operação, tanto é que ele parou na VWAP, tá? Então, foram 3 cenários, tá? 2 minutos, 5 minutos, média de 20, 5 minutos VWAP, que deram o contexto para eu estar fazendo essa operação dentro do mercado no pregão do dia de ontem. Então, eu fiz a operação, obviamente, tá? Porque ela estava aí mostrando o contexto de trade. Aí depois consegui aqui identificar que o dólar ele acabou fazendo essa movimentação como uma volta em V, mas ele ficou lateral, né? Então aqui ele ficou lateralizado, fazendo o padrão do breakout, que é aquele padrão de fechamentos alternados, né? Então aqui dá para ver bem, ele foi para cima da 20, voltou para baixo, veio para cima, veio para baixo, veio para cima, para baixo, para cima, para baixo, ou seja, ele foi fazendo alternância. Inclusive, teve gente que falou para mim o seguinte: aqui, tá? Nesse cenário, você não via venda aqui, ó, no candle 83, porque ele deu um impulso, fez a correção máxima maior e mínima maior, e o outro candle rompeu. Não, por quê? Porque se eu pegar um candle anterior, a média estava apontando para cima. Se a média está apontando para cima, eu não vou me posicionar em venda, porque essa média está falando que a média dos preços está ficando maior, não menor. Então eu preciso que a média esteja apontando para baixo. Ela só voltou a apontar para baixo depois que esse candle rompeu. Então eu não fiz essa entrada dentro do mercado. Até que ele veio e fez aqui o padrão do breakout, ó. Então aí sim, fiz essa marcação, marquei esse topo e esse fundo para baixo, classifiquei esse trade como breakout de pré-rompimento, pré-rompimento porque a mínima do dia estava aqui embaixo no candle 31, tá? E aí classificado aqui, nós tínhamos o impulso, a correção e a continuação desse movimento para baixo. E aí sim, nessa continuação desse movimento para baixo, entrada, o stop aqui em cima ou cutucada pela 9, e aí ele foi, pegou o alvo, só que aí eu já estava trabalhando com menos contrato dentro do mercado, porque já tinha tido um trade legal anteriormente, tá? Mas você vê que ele fez um trade bem bacana. Mais interessante é que ele bateu no 261.8 e voltou um pouquinho para cima. Essas foram as operações de ontem, dentro do dólar, né? Depois você vê que ele ficou aqui na parte da tarde, ó, ele até daria mais um trade. Se você pegar, olhar a alternância da média, ele aqui daria uma venda, mas essa venda daria um stop. Aqui daria uma compra que também daria um stop. E aqui uma venda que daria certo.
eu tenho que tomar cuidado à tarde para não chegar no overtrading dentro do mercado. Por isso que é mais indicado, período da tarde, você se posicionar pelo gráfico de 5 minutos e não pelo 2, porque senão você vai ficar vendo muita alternância fazendo pivô dentro dela e nem todos os pivôs são pivôs considerados para fazer entrada, tá? Então, se você olhar à tarde ontem o dólar, ele não tinha trade nenhum, tá? E na segunda-feira, a gente teve também movimento dentro do dólar, só que segunda-feira foi um dia extremamente difícil, tá? Então, segunda-feira o mercado assim foi complicado demais, né? Segunda-feira ele ficou praticamente o tempo todo nessa lateralização. Mas teve um momento aqui que eu vi um trade dentro do mercado, que foi aqui, ó. O mercado abriu, fez essa puxada para cima, fez a correção na média, estava até esperando que isso pudesse se tornar um pivô clássico, mas não fez. Ficou dentro desse range. Aí rompeu para baixo, ela fez um pullback, tá? Então repara que aqui foi construído pullback, ó, barra de ignição, movimentação para baixo, máxima e mínima menor, máxima e mínima desse candle maior, esse também já tinha maior, marquei essa mínima, coloquei uma venda aqui, ó. Aí era a venda na segunda-feira. E aí projetei esse movimento como alvo para baixo, fazendo essa projeção de Fibo. Só que o primeiro alvo estava dando muito pouco ponto. Então eu falei, pô, entrar aqui para sair no primeiro alvo, ele estava dando aproximadamente 2 pontos. O segundo alvo estava dando 3,5. Eu coloquei em 5 pontos. E ele bateu 5 pontos, só que ele não executou. Ele não conseguiu pegar, né? Então morreu o pagão no book. Aí eu coloquei no 0 a 0. Então eu acabei saindo no 0 a 0 na segunda-feira dentro desse movimento do dólar. E aí quando eu vi que o dólar já estava ruim, eu falei, meu, quer saber? Eu vou marcar esse topo, eu vou marcar esse fundo aqui dentro, tá? Eu não vou buscar por operação enquanto ele não sair desse range, porque esse range aqui está atrapalhando o dia de hoje. E aí foi o que eu fiz. Então, por que você não entrou, por exemplo, nesse pivô de alta que ele deixou aqui, né? Ele estava deixando um pivôzinho de alta aqui, ó, que estava até alinhado com a média, porque eu já tinha visto que o mercado já estava muito ruim, tá? Então eu preferi não me arriscar dentro do mercado mais, né? E você vê, depois à tarde, ele até chegou a deixar um pivô a 1 da tarde para baixo. Até poderia entrar nesse pivô aqui da 1 da tarde, ele não tinha contraindicação desse pivô, daria até para fazer um trade dentro dele. Mas o mercado de manhã estava tão ruim ali que a gente até encerrou a sala mais cedo para não ficar atentado a ficar buscando mais operações dentro do mercado, tá? E se a gente observar os 5 minutos desses últimos dias, vocês vão ver que o dólar está bem complicado, né? Então essa semana, os 5 minutos aqui, né, eu posso até classificar como um movimento para um pivô de baixo, ó, mas ele está mais para um movimento clássico afastado, que foi o movimento de ontem. E aí a volta em V, provavelmente um trade que a gente não operaria. E na segunda-feira, tá? Ele chegou a deixar um pivô aqui de alta, ó, alinhado para cima, o dólar aqui, mas ele deu stop, ó. Então ele fez esse alinhamento dessa movimentação, só que ele deu stop ali. A gente não está nem operando 5 minutos, porque o resultado dele não está muito bom. Então a gente está só pelo 2, ok? Então esses foram os movimentos do dólar, tá? Movimentação do dólar que foi bem bacana no dia de ontem, né? Ontem foi o melhor. Hoje foi mais ou menos. Deu para pegar um lucrinho ali, mas foi mais ou menos. A gente saiu com 85 aqui dentro do dólar. A gente fez um trade também hoje dentro do mercado na Lojas Renner. Então foi um trade que a gente fez logo na parte da manhã. Eu vi aqui ela como um pivô de baixa, fazendo um power na 9, né? Então eu entrei aqui dentro da Renner, ó. A gente fez a entrada nesse rompimento, pegou o primeiro alvo, depois pegou o segundo alvo, tá? Então foi um trade que deu ali R$ 44 dentro da Lojas Renner. Depois pode ver que ela já voltou tudo para cima. E teve o índice, né? O índice futuro foi um pouco melhor nesse sentido. Eu vi duas operações aqui dentro do índice hoje, tá? Então, quais foram as operações? Na verdade, teve até mais, mas quais foram as duas operações que eu vi dentro do índice pelo 2 minutos? Depois eu passo pelos 5. 5 minutos foi bom no índice, tá? Ele deu alguns trades interessantes. Mas o primeiro trade que eu vi aqui na situação do índice,
A gente estava acompanhando. De manhã, o Profit deu problema e estava travada a plataforma. Aí só depois que ela ajeitou e arrumou. Aqui dentro dessa movimentação, eu estava vendo se isso aqui enquadrava como um padrão de volta em V aqui dentro do índice, ó, porque estava enquadrando, né? Então ele fez queda abrupta, fez o pullback, estava enquadrando para um padrão aqui de volta em V, né? Inclusive ele até rompeu essa volta em V. E se você projetar o alvo, ele chegou no alvo primeiro, mas depois ele tiraria. Ah, naquele momento eu até pensei, pô, dor de corno aqui dentro do índice, né? Não consegui fazer a operação. Esse movimento que ele estava fazendo para baixo, ele se enquadrou num padrão de pivô dos 5 minutos. Então, se eu olhar os 5 minutos, ele enquadrou aqui, ó, esse pivô. Foi esse pivô aqui do candle 4 com rompimento ali pelo candle 8. Ó. Então, ele enquadrou um pivô de baixa aqui. Mas eu estou seguindo o meu trade system pelo gráfico do 2 minutos. Né? Inclusive, você vê, ele foi até o terceiro alvo, depois voltou, tá? Esse foi o trade dos 5 minutos. Então, 5 minutos foi ok para o índice, tá? O 2 minutos, naquela movimentação não tinha combinado, e aí eu estava esperando uma combinação de pivô alinhado. Então, aqui, por exemplo, no candle 22, ele não tinha feito alinhamento de máxima e mínima, então não fiz a entrada. Aí ele caiu forte, e aí aqui eu vi como um padrão de volta em V. Mas agora, fazendo o diário de trade, eu percebi que essa volta em V ela estava num time atrasado, ela ficou errada dentro do mercado. Eu vi essa volta em V desse cenário aqui, ó. Ela tinha que ter rompido essa volta em V no candle 52 para voltar para o topo. Ela demorou demais para romper, né? Mesmo assim, eu tinha entrado aqui, ela quase estopou. Aí quando ela voltou, eu falei, pô, quer saber? Ela quase estopou, voltou para o 0 a 0, eu vou cair fora dentro desse trade. E foi a melhor coisa a fazer, porque ela iria de qualquer forma estopar esse movimento. E aí foi chegando perto das 11 horas da manhã, a gente ficou esperando porque a gente sabia que ia ter o discurso do Lula. Então eu tinha marcado isso aqui, vi como um pivô de alta, mas pensei, pô, vai ter discurso daqui a pouco, a gente não sabe o que vai acontecer, melhor não entrar, né? Aí o mercado fez outro pivô de baixa aqui, ó. E nesse pivô de baixa eu também tava nessa, pô, vai ter o discurso do Lula. É melhor eu não entrar nesse pivôzinho. Esse pivôzinho tá perfeito dentro do mercado. Mas ele cutucou um stop aqui, ó. Depois foi, mas primeiro ele cutucou um stop. Aí começou mesmo o discurso. E quando começou o discurso, eu vi que aqui estava formando um pivô de baixa. E aí esse pivô de baixa estava alinhado com a média de 20, ó, e a 20 apontando para baixo. Eu falei, aqui eu vou seguir planilha, eu vou seguir o Trade System, né? Então o Trade System aqui está mandando vender, discurso já começou, todo mundo estava esperando o discurso, todo mundo sabia que o discurso poderia ser ruim, e de fato foi. Então aí eu coloquei para fazer essa venda. Então foi uma venda aqui, primeiro o alvo, depois o segundo alvo. Aí eu fui carregando, né? Porque eu pensei, pô, eu quero pegar o máximo possível de alvo lá para baixo. Mas aí aqui ela cutucou e me tirou, né? Então foi o trade ali que a gente fez no índice no dia de hoje, tá? Então um trade bem bacana dentro do mercado. No dia de ontem, dentro do índice futuro, o dia foi um pouquinho mais complicado dentro do índice no dia de ontem, mas a gente conseguiu ali fazer algumas coisas dentro do mercado, né? Cadê aqui o índice? Não, ontem não, então não foi. Não, ontem acabei não fazendo nada aqui dentro do índice. Na verdade, aqui dentro do índice ontem tinha tido notícia, né, dentro do mercado. E a gente fez a operação. Eu não sei por que que ele não está marcando aqui. Porque ontem eu fiz uma operação nesse Power Breakout. Eu não sei por que que não está aparecendo aqui as flechinhas, tá? Mas a gente fez operação. A gente fez uma operação no índice. A primeira foi nesse rompimento, ó. Esse rompimento dele, tá? Ele fez o pullback e ativou aqui a entrada. E aí nessa entrada eu botei aqui para fazer a entrada desse movimento, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Que ele não tava querendo mostrar, não tava mostrando a setinha. Deixa eu só ver uma coisa aqui. De repente, setinha aparece. Não sei por que ela não apareceu a setinha dos trades aqui. Deixa eu atualizar para ver se ela vem.
O gráfico está um pouco lento. Vamos voltar ali no 2, que aí fica mais claro, né? Para a gente ver onde foi a entrada. Ah, é porque venceu o contrato, né? Então ontem foi o índice Q. Por isso que não está aparecendo. Então vamos lá no, vamos buscar lá no Q. No Q de queijo. Por isso que ele não está aparecendo, porque hoje foi vencimento do índice. Hoje é quarta-feira, o índice venceu. Aqui, ó. Aqui já está aparecendo os trades que a gente fez, ó. Então aqui, pessoal, ó, ontem a gente sabia que tinha notícia do CPI. Então o CPI veio dentro do mercado e deu uma pancada para cima. Ele fez um pullback e nesse pullback eu olhei aqui para o gráfico, ele tinha diferença de um tick de máxima e mínima. Então eu coloquei uma ordem de compra nesse rompimento. Só que essa ordem de compra, quando ela ativou, foi no quarto candle da mesma cor. Aí eu já fiquei um pouco com o pé atrás. Falei, putz, no quarto, isso não é muito bom, né? Porque eu tinha que ser o rompimento até o terceiro. Enfim, ela ficou balangando aqui dentro, e aí eu vi essa dupla cauda de sombra superior. Eu pensei, putz, ele já subiu bastante esse índice. Ele já tinha subido aqui até então, ó, 1.000 pontos. Aí eu pensei, putz, será que eu tô comprando ali muito tarde, né? Sei lá. Eu preferi sair, né? E acabei saindo dentro do índice. Mas depois eu vi ele até construindo esse pivô, só que eu fiquei na dúvida. Até perguntei pro pessoal da sala: e aí, pessoal, será que esse é um pivô para entrar? Não é para entrar? Aí o pessoal falou: não, melhor não. O mercado estava esticado, tinha cutucado a 9. E no final foi o trade do dia, né? Mas tudo bem. Depois para cá, eu vi ele fazendo um padrão de trade aqui, ó. E aí ele estava fazendo aqui um padrão de trick entry para cima. Então ele tinha feito todo esse movimento de impulso, essa correção dentro do mercado, e aí ele estava fazendo aqui ó, um padrão de trick entry. Então eu coloquei entrada. No que eu coloquei entrada, ela deu essa balançada, eu falei, putz, vai estopar. Vou colocar meu trading stop no cutucada. Coloquei meu stop aqui. Por sorte, né? Ou na verdade o gráfico mostrando o halt, ela não estopou e foi. Aí eu projetei o alvo, né? Então peguei aqui o alvo projetado desse movimento para cima. Nessa projeção de alvo, quando ele chegou próximo aqui do primeiro alvo, tomei o parcial. Depois ele chegou próximo do segundo alvo, tomei o outro parcial dentro dela. E aí, beleza. Saí depois no cutucada da 9 aqui, ó. Foi o último lote que estava carregando em cutucada da média. Esse foi o trade. Aí marquei isso aqui como padrão de breakout. Então marquei esse topo e marquei o fundo e fiquei esperando até fazer um contexto. E ele fez aqui, ó. Ele fez um pivôzinho de breakout. Então esse pivôzinho de breakout, fiz essa marcação, ele deu o rompimento, fiz a entrada, stop na mínima. Quando ela entrou no trade, inclusive ela caiu aqui, chegou a dar até um calor, um frio na barriga. Mas aí ela foi, pegou o primeiro parcial, pegou o segundo parcial e aí a gente terminou o trade por ali. Eu já não estava trabalhando com tantos lotes aqui nessa operação. Tá? E aí foi ali, salvou o dia de ontem, né? Então foi um dia bem bacana dentro dele. O mais interessante é que esse movimento que ele deixou, se a gente olhar o gráfico de 5 minutos, tá? Vocês vão ver que pelo gráfico de 5 minutos, ele também deixou o mesmo padrão, ó. Foi um power breakout, ó. Olha que interessante aqui, ó. Que foi onde a gente fez a entrada aqui, ó. Era um power breakout, ó. Power breakout com a média móvel de 9 de 20. Depois, quando ele fez o pullback, ficou até mais claro, ó. Power breakout, né? Então, o índice teve esses padrões. Eu estava esperando aqui no 5 para ver se ele fazia um pivô para operar esse rompimento para cima. Mas como ele não fez e o 2 ficou duvidoso, acabei não fazendo a operação no índice futuro, tá? E aí, pessoal, depois aqui a gente teve segunda-feira. Segunda-feira aí o dia foi bravo dentro do índice. Por que segunda-feira o dia foi bravo dentro do índice? Porque, como vocês podem ver, ele ficou basicamente a segunda-feira inteirinha dentro desse range, tá? Então, ele não saiu desse range o índice na segunda-feira inteirinha, tá? Ali, então, cheguei até a fazer algumas operações, como vocês estão vendo aqui pela setinha, até cheguei a fazer algumas operações no índice, mas sem sucesso, tá? Por que sem sucesso? Porque estava acompanhando na abertura, né? Então, mercado fez a abertura do índice, aqui, ó,
Logo na abertura, ele quase mandou um pivô de baixo alinhadinho, mas não ficou tão bem alinhado. Aí depois estava vendo se ele fazia aqui um pivô, também não ficou. Aí aqui ficou o pivô alinhado, mas entrou na questão do horário das 9h50. Ó. Então ele tinha um pivô aqui, mas era 9h50. Falei, não, 9h50 não posso operar, vou esperar o novo pullback. Ele fez o novo pullback. No que ele rompeu, eu falei, bom, agora é hora de entrada. Falhou. Falhou miseravelmente logo na hora da entrada, deixando um candle de reversão. Tive que estopar esse trade. Aí com o stop você já fica com o pé atrás, né? Aí você já está trabalhando mais para recuperar o stop. Aí eu vi ele fazendo aqui um power breakout, ó. Então ele fez essa alternância. Aqui nesse movimento, ó, tem muita gente que pergunta, aqui não seria um pivô de pré-rompimento? Não, porque ele não chegou a tocar na banda de volatilidade, ó, tá? Então, quando ele fez esse pullback aqui dentro do índice, ó, ele não chegou a tocar esse topo na banda de volatilidade. Se tivesse tocado na banda de volatilidade, eu poderia enquadrar ele como um pivô de pré-rompimento, mas ele não chegou, então não enquadrei. Agora aqui ele já estava dentro da banda de volatilidade, ó, para fazer um contexto de pré-rompimento. E aí eu vi isso aqui como um power breakout dentro do dólar. Então eu falei, pô, tem entrada, vou projetar o alvo aqui, ó, dessa movimentação para cima, tá? E aí ele deu o gatilho, falei, pô, legal, peguei o parcial, só que aí ele voltou, eu tive que sair aqui. O trade meio-dia e pouco ali o trade. Então, assim, com o stop, ele diminuiu o valor do stop pela metade, mas ainda assim acabou ficando um stop ali na segunda-feira, né? E aí eu vi o mercado e falei, porra, cara, esse mercado tá ruim demais, né? Então não vou ficar mais operando dentro dele. Eu poderia até buscar outras operações, mas estava bem ruim. Preferi não fazer mais nada ali na segunda-feira e logo também a gente já saiu ali pro horário do almoço e aí não teve mais trades a ser feito ali dentro do mercado, tá? Então, aqui, ó, segunda-feira, talvez fique mais claro olhando dessa forma, né? Dentro do gráfico aqui, tá? Mas você vê, tá sendo uma semana difícil, tá? Não tá sendo uma semana tão fácil. Mas nós estamos aí sobrevivendo dentro do mercado com o nosso operacional. Testei bastante esse operacional que eu estou passando junto com vocês nesse momento, tá? Porque o mercado estava bem difícil no início do ano. Primeiro semestre, para quem acompanhou o mercado, tá bem difícil. Tá? A gente esperava que com a entrada do Donald Trump o mercado desse uma fluida e muito pelo contrário, né? Limitou mais a liquidez do mercado. O mercado está com baixa liquidez, essa que é a real, né? E aí, pessoal, olhando, né, para os trades que a gente tem feito dentro do mercado, tá? Então, esse mês a gente está indo bem, tá? Então, por enquanto estamos indo bem, né? Então, esse mês já totaliza aí praticamente R$ 1.000 dentro dessas operações que a gente está fazendo entre índice e dólar, né? Se eu pegar o mercado de ações, né? Então, vamos pegar tudo aqui pelo mercado de ações. Aí dá um pouco pior, porque no mercado de ações teve alguns dias ali, deu um prejuízo de R$ 100, por enquanto. Mas não está muito diferente, tá? Então os mercados futuros, eles estão melhores, né? E aí a gente teve esse trade aí do dia de hoje, né? Então na semana nós começamos a semana infelizmente ali no negativo, que foi os trades, e agora a gente conseguiu virar para o lado positivo nessa semana, tá? Então, e hoje o resultado aí tá do dia de hoje, que foi um dia bem legal de se trabalhar dentro do mercado. Pelo menos aí, acho que todos os trades deram gain hoje, né? Todos os trades deram gain, ok? Então é isso, pessoal, tá? Vamos acompanhando o mercado aí, tá da forma como a gente está fazendo, tá bem gostoso de operar, mas tem que tomar cuidado quem está avisando alvos muito longos, porque o mercado não está querendo fazer muito alvos tão longos assim, tá? E hoje também foi vencimento do índice, né? Então, assim, porra, a gente deu uma puta sorte do Lula falando ali e o mercado caindo, porque no final hoje foi vencimento também, tá? Mas é isso. E pessoal, vocês que estão acompanhando a gente aqui, tá? Esse conteúdo que eu estou promovendo para vocês, ele é patrocinado pelo BTG Pactual. Vocês já devem ter visto aí, né, nas redes sociais, né, o que você faria com R$ 1 milhão, certo? Então fiquem plugados, dia 18 de agosto, segunda-feira, um grande anúncio do BTG Pactual
dentro do mercado, ok? E eu vou estar disponibilizando o link aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever nesse canal se esse vídeo aí está sendo legal para você, ok? E se você tiver alguma dica aí que eu possa adicionar dentro dessas revisões, coloque aí no chat que eu adiciono. Um grande abraço a todos e até a próxima.